even have a real gun? It's hard to rob a gun store, man. They got guns. It's a catch-22 for Malvo. Se você corre atrás e consegue entender 100% de um filme em inglês, isso significa que você já entende pelo menos 40% de qualquer outro filme em inglês que você for assistir. Isso porque as palavras, as expressões, os padrões, eles se repetem. À medida que você tem contato com o inglês, cada conteúdo novo que você consome não é um desafio completamente novo mais. É como o famoso diagrama de Venn. Dá só uma olhada aqui na minha tela. Imagina que esse círculo seja um filme, um episódio ou até mesmo uma aula completa aqui nesse canal que você tenha assistido várias vezes, já tenha internalizado todo o conteúdo e tá pronto pro próximo. Quando você vai pro segundo filme, pro segundo episódio ou pra segunda aula, você vai perceber que na segunda parte você vai encontrar um pedação que já apareceu na primeira. E não no sentido negativo, tipo, nossa, que coisa chata, repetição. Não, essa sobreposição é essencial para sua memória. Você precisa ver o mesmo vocabulário em ambientes diferentes. Assim você tem mais referências, seu cérebro faz mais conexões, ou seja, você lembra mais. E se você repete o processo, ou seja, você procura e consegue entender 100% da segunda parte, a hora que você for para uma terceira aula, por exemplo, ou um terceiro episódio, um pedaço ainda maior já vai ser familiar para você. Então, além de você se expor ao conteúdo novo, você também tem aquela sobreposição essencial para o seu aprendizado. E quanto mais você faz isso, mais sobreposições você vai ter. Ou seja, mais coisas em inglês vão ser familiares para você. Até chegar um ponto que poucas coisas do que você ouve são de fato novas. Porque até aquilo que você não entende, você acaba pegando pelo contexto. Porque ao longo do caminho você já vai desenvolvendo intuição linguística e também porque em algum momento você já viu ou ouviu aquilo. E o melhor de tudo, aquela parte mais repetitiva é automaticamente a mais importante. Pensa comigo, aquelas palavras que são raramente usadas são as palavras menos importantes para você saber. Agora, aquelas palavras que são mais usadas, a que mais aparecem em qualquer assunto que você fala inglês, são automaticamente as mais importantes. Então, ao seguir uma abordagem como essa, você acaba priorizando o que mais importa para você, sem deixar de lado a expansão do seu inglês e o crescimento do seu vocabulário. Então, sem mais delongas, bora lá dar mais um passo com o seu inglês. Ah, e essa aula que você tá vendo agora é uma continuação dessa aula aqui, onde eu falei sobre intuição linguística. Então, se você não viu essa aula ainda, assim que terminar essa que você tá vendo agora, vem pro canal, encontre essa aula aqui para encaixar as informações e você entender melhor do que eu tô falando. Bora lá! Since there were no witnesses to the crime, the only way to catch Malvo was to catch him in the act. You ready? I don't know about this. Well, don't worry about nothing. I'll be right here. If he tries anything, hit him with this bag of quarters. Então, na outra aula, você viu que o Chris estava com muito medo de falar que quem roubou a loja foi o Malvo. E agora eles tinham um plano para pegar ele. Então, o Chris falou, since there were no witnesses, já que, olha só, since, pode ser desde que, ou já que. Então, já que não haviam, there were é haviam, existiam, tinham. Com o não, fica tipo não haviam, ou haviam nenhuma witnesses. Aqui tá no plural, né? Witnesses. Witness, testemunha. Witnesses, testemunhas. Pro crime, to the crime. The only way, o único jeito, né? A única forma to catch Malvo, para pegar o Malvo. E catch é no sentido de catar, pode ser no sentido de prender também. Tipo, a pessoa foi pega, ela foi caught. Caught é o passado de catch, já aproveitando. Então, a única forma de catch o Malvo was to catch him in the act. Nota que catch him ficou catch him, que é pegá-lo, pegar ele. Então, a única forma de pegar o Malvo era pegar ele no ato, in the act. The tem o som de the, quando a palavra seguinte começa com uma vogal. Então ficou in the act. E o Doc pergunta pro Chris, you ready? Tá pronto? E eu coloquei are aqui, que seria a frase completa, né? Are you ready? Só que no dia a dia, né? A gente deixa de falar algumas palavras às vezes, então ficou só you ready? Tá pronto? You ready? E o Chris tá meio inseguro, né? Ele falou, I don't know about this. I don't know.
eu não sei about this. Se traduzir o pé da letra fica eu não sei sobre isso. Que é uma frase pronta, uma expressão pra dizer tipo, não tem muita certeza não, viu? Não sei não, hein? I don't know about this. Passa bastante insegurança com essa frase. E o Doc fala, don't worry about nothing. Inclusive muita gente escreve about sem o A, com um apóstrofe assim, informalmente, é claro, mas é meio que refletindo a forma que se fala, muitas vezes. Então, não se preocupe, don't worry, não se preocupe com nada, about nothing, que seria uma frase gramaticalmente incorreta, né? O correto seria don't worry about anything, porém, quem que manda no idioma, né? A gramática ou é o falante do idioma? É claro que é o falante. Gramática não segura ninguém. Então você vai ouvir muita gente falando assim. Mas, Gabriel, por que é errado falar assim? É que assim, na gramática, acredita-se que se você fala don't, se você fala um não, você não fala o nothing, que tem um outro não aqui. Então seria um duplo negativo. Por isso seria anything no lugar de nothing, tá? Aí ele fala, I'll be right here. Eu vou estar, né? Eu estarei right here. Eu estarei bem aqui. E ele aponta, né, para um canto ali. Estarei bem aqui. If he tries anything. E note que ele fala if he, né? If he ficou if he. Se ele tentar, if he tries anything. Se ele tentar qualquer coisa. Nota que se fosse anything aqui, seria nada. Aqui, anything já é qualquer coisa ou alguma coisa. Hit him, juntando hit com him. Bate nele. Hit him with this bag. Com essa sacola ou com esse saco of quarters. De moedas de 25 centavos. Então, quarter, além de um quarto, né, na fração, também é um apelido para moeda de 25 centavos nos Estados Unidos, especificamente. Continuando. Yo, Chris. Doc go to the bank again? No, he doesn't go till tomorrow. Is he here? No. So, the money is here and he gone. Right. You need to give up the money to Malvo. Então agora o Malvo chegou na loja e falou, Yo, Chris. Que é um jeito bem mano, sabe? Tipo, Yo, Chris. E ele pergunta, Doc go to the bank again? E ele omite, ele não fala a palavra did. Então a frase seria, Did Doc go to the bank again? O Doc foi ao banco novamente? E aqui pode surgir uma dúvida, principalmente para aqueles que assistiram a aula sobre os tempos verbais, né? Que a gente enfatizou tanto essa palavra, did. Gabriel, aprendi que did é muito importante para sinalizar, né? Que o go aqui, que é vai, quer dizer foi no passado, né? Sem ela, como é que fica? Bom, eu falei isso naquela aula e várias outras também. E eu vou falar de novo, porque é uma coisa que a gente subestima muito, só que é essencial para entender qualquer coisa, que é contexto. Muitas vezes, quando já tá no contexto, sabe? Já é óbvio ali aquela situação, você não precisa de tantos detalhes. O Malvo já tinha passado nessa loja antes, já tinha roubado ela, inclusive, em um outro momento que o Doc tinha ido pro banco. Então, quando ele faz essa pergunta, é óbvio que ele tá falando do passado. Na outra aula eu falei bastante também sobre complementos, né? Se você fala algo como hoje, ontem, amanhã, você fala indicadores de tempo. Que se você erra a conjugação, por exemplo, você acaba consertando com aquele complemento. Again é um bom exemplo, né? Que ele perguntou, ele foi ao banco de novo? O Chris já sabe do que ele tá falando, né? E o Chris responde, no, he doesn't go until tomorrow. E aí o until ficou só till. He doesn't go till tomorrow. Então, ele não vai, né? Não vai aonde? Não vai ao banco, né? Ele costuma ir ao banco normalmente. Então, ele não vai até amanhã. Tipo, ele não vai agora, né? Até chegar amanhã. E o Malvo pergunta, is he here? Ele está aqui. Perceba, he is seria ele está. Aí a gente inverte para virar uma pergunta, né? Is he here? Ele está aqui. E o Chris fala, no. E o Malvo responde, so, your money is here. Seu dinheiro está aqui. E ele is gone. Quando uma pessoa está gone, é que ela saiu, ela foi embora. Também independente de contexto. Eu posso falar que uma pessoa faleceu, dizendo que a pessoa está gone. Posso falar que ela foi para casa, simplesmente, não está aqui na empresa mais, dizendo que ela está gone. E novamente temos uma omissão de uma palavra, no caso agora é is. Ele falou he gone, que inclusive é o jeito que ele falou, né? Gone ao invés de gone. Vai se acostumando com essas formas diferentes que as pessoas falam. E o Chris fala right, certo. Correto. E o Malvo já mostra a arma ali, né? E fala, then, então, you need to give up the money to Malvo. Então você precisa de give. Give é o verbo dar. Give up já é tipo se render, desistir. E aí, no sentido, é como se ele estivesse segurando o dinheiro, né? Então você precisa de largar a mão desse dinheiro. Você precisa se render. Render ele ao Malvo. Continuando. Freeze! Don't move! You set me up, boy.
Hold it right there. That's right. I'm the bad guy. Ok, então era uma emboscada, né? Pra pegar o Malvo, pra pegar ele no ato. Como a gente viu agora há pouco, catch him in the act. Daí chega um policial e fala freeze, que é muito comum, uma frase típica, né? O policial vai prender alguém e fala freeze, que é congela. E até faz sentido, né? Tipo, fica congelado, fica parado, estátua. Freeze. Don't move. Não se mova. Don't move. E aí você pode ouvir no fundo sirens. É bem legal colocar a legenda em inglês que você vê, né? Esses nomes dos sons também do que você tá ouvindo. Então, sirenes, sirens. E o Malvo fala, you set me up, boy. You set me up. Usa bastante esse verbo set up. Pode juntar também set up. Tem várias interpretações. Nesse caso, é no sentido de você armou pra mim. Você set me up. E alguém fala, ó, isso aí, cuidado que é um setup. Cuidado que é uma emboscada, né? Tipo, armário pra pegar você. E a hora que ele sai da loja, a gente ouve barks, que são latidos, né, dos cachorros. E alguém fala, hold it right there. Tipo, segura aí. Hold it é segura. E right there é tipo, bem aí. Segura bem aí. Segura aí. É engraçado que hold tem um duplo sentido. Muitas vezes se fala hold como esperar. Quando alguém fala hold on, né? Tipo, segura aí. Tem também hang on, né? Hang é pendurar. Então é um modo de falar bem comum, né? Tipo, ó, segura aí, pendura aí. E claro, nessa situação aqui que o policial tá prendendo ele, é tipo, segura aí, né? Para aí, não se mova mesmo. E o Malvo fala, that's right, é isso daí, né? Tipo, tá certo, that's right, I'm the bad guy. Eu sou o cara ruim, eu sou o vilão, eu sou o bad guy. Se fosse falar, tipo, o mocinho da história, né? O cara bom seria o good guy. O que será que vai acontecer agora? Vamos lá. Man, you don't even have a real gun. It's hard to rob a gun store, man. They got guns. It's a catch-22 for Malvo. Read him his rights. Então, o policial tira, né, aquela arma e vê que é falsa, né? Tipo, é só um cabo ali. Não é nem uma arma completa. E se fosse um brinquedo também, ia ser um brinquedo quebrado, né? Então o Chris fala, man, cara, you don't even have a real gun. Você nem... Olha como é que fala o nem. Don't even. Você nem mesmo... Você nem tem uma arma de verdade, uma arma real, a real gun. Se tirar o even, você só perde a ênfase, mas a mensagem é parecida. Então você não tem, ao invés de você nem tem. E o que deixa mais engraçado é o tom de voz do Chris, né? Ele tá indignado pelo Malvo não tem nenhuma real gun. E o Malvo fala, it's hard to rob a gun store, man. They got guns. Então é difícil, it's hard. É difícil assaltar uma loja de armas, a gun store. Cara, eles têm armas. They got guns. O mesmo que they have guns. É claro que tá informal essa frase, né? Eu poderia dizer formalmente they have guns. They have got guns. Seriam as opções gramaticalmente corretas. E em seguida, ele usa um vocabulário aqui que é impossível a gente conhecer sem ter uma noção cultural, sabe? Dos Estados Unidos, por exemplo. Essa questão de gírias, infelizmente, é assim. É uma coisa muito local. Inclusive, eu li uma coisa em um artigo que eu quero compartilhar com você. Olha só, esse aqui é um artigo de RH do Reino Unido, ensinando as pessoas como se comunicar com estrangeiros que falam inglês, né, como segunda língua. E é interessante ver a perspectiva deles aqui. Uma das coisas que eles sugerem aqui é evitar slang, avoid slang. Olha só que frase importante. Tá dizendo o seguinte, not even, olha o mesmo even que a gente viu agora há pouco, é o nem. Not even the most educated non-native English speaker will have a comprehensive understanding of English slang, idioms and sayings. O que tá dizendo ali? Nem o falante de inglês não nativo mais estudado, né, tipo, mais experiente de todos, vai ter um entendimento compreensivo de gírias e ditados populares e modo de dizer as coisas. Ou seja, o cara mais fanático por inglês possível, o cara que você acha que sabe tudo, pode ficar sem entender alguma coisa por causa de gírias. Porque gírias muitas vezes são locais. Dentro do Brasil mesmo, você sabe que pessoas de regiões diferentes do país usam gírias que você não conhece. E quando a gente fala gíria, não é só tipo aquela coisa informal e tal. Não, às vezes são termos, são siglas, são ditados populares apenas locais. Então não tem nem dessa, tipo, o inglês do cara é ruim, que não entendeu essa gíria. Não, ele só não conhece pessoas daquela região, nunca ouviu falar isso. Só isso. Então, voltando aqui, quando ele fala it's a catch-22,
É como se ele dissesse que é uma situação que não tem escape, sabe? É parecido com se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É um dilema negativo, sabe? Você ia assaltar uma loja de armas, porque eles têm armas lá. Ele falou que é uma situação como essa pro Malvo. E é engraçado que esse personagem, ele fala bastante dele mesmo na terceira pessoa, né? Como na hora que ele foi roubar, né? Tipo, dá o dinheiro pro Malvo, ao invés de dar o dinheiro pra mim. Daí um policial ali do lado fala read him, que é tipo, lê pra ele. Read him ficou read him, his rights. Lê pra ele os direitos dele. É uma frase bem comum nessa situação, assim, de prisão. Continuando. Hey, where you going with my quarter? It's evidence now. Stand back, sir. Doc never did get his quarters back. Later that year, the Bed-Stuy Police Department won a video game tournament. Então tava passando um policial ali com aquela sacola de moedas do Doc, né? E o Doc fala, hey, where you going? Onde você vai? Ele omitiu are aqui, né? Seria where are you going? Só que raramente pessoas falam assim, né? Tipo, where are you going? Geralmente, where you going? Onde você vai? With my quarters. Com os meus quarters, que são minhas moedas de 25 centavos. E o policial fala, it's evidence now. É evidência agora, né? Evidência pro crime. Stand back, sir. Stand back. Tipo, fica pra trás, mantenha a distância. Stand back. Parecido também com stay back. Tipo, fica longe, não se mete, senhor. Daí o Chris comenta, Doc never did get his quarters back. Então o Doc nunca obteve os quarters dele, né? As moedas de 25 centavos dele de volta. Back. Então, get alguma coisa back. Esse é o verbo, get back. Mas, Gabriel, não poderia ser só got, aqui ao invés de falar did get? Sim. Ah, então significa que eu não preciso conjugar mais nenhum verbo no passado, é só falar did e o verbo no formato raiz mesmo dele aqui? Não. Quando você fala assim, ó, did, mais o verbo no presente, você tá colocando uma ênfase um pouquinho diferente. É como se fosse um mesmo, né? Tipo, o Doc nunca viu mesmo as moedas dele. Isso funciona muito bem quando alguém fala algo contrário e você quer desmentir aquilo. Por exemplo, alguém fala assim, Gabriel, você não chegou mais cedo. Aí você quer falar, tipo, cara, eu cheguei mais cedo sim. Pra dar essa ênfase, você fala did. Yes, I did arrive early. Serve pra isso. Daí mostra pra onde que foi parar as moedas, né? Mostra lá que later that year, né, mais tarde naquele ano, o departamento de polícia, o Police Department de Bed-Stuy, opa, eu acho que faltou uma letrinha aqui, né? Tem um U antes do Y. Ganhou, né? Venceu, a video game tournament. É um torneio, um tournament de videogame. Então eles usaram aquelas moedas de 25 centavos, né, certo? Pra colocar no fliperama. Por isso que eles ganharam o torneio. Continuando. Oh, thanks, Chris. No, you did a good job. No problem. Being scared cost me my job, my father's admiration, and that was too high of a price for me. So I learned right then and there that when you're in trouble, don't be afraid to ask for help. Você já percebeu que a maioria das palavras que a gente mais usa em inglês tem apenas uma sílaba, no máximo duas? Só nesse texto aqui, por exemplo, dá pra fazer uma lista só de palavras com uma sílaba só. Olha só. Thanks, o próprio Chris, now, you, did, a good job, no, been, scared, cost, me, my job, and that was too high of a price. Até price, que a gente imagina que tem duas sílabas, tem uma só, né? Price. For me. Um fato interessante, né? Que a maioria das palavras em inglês são mais curtas do que as que a gente fala em português. Então o Doc fala, oh, thanks, Chris. Now you did a good job. Agora, você fez um bom trabalho. You did a good job. E esse now se fala bastante em inglês, até em momentos que a gente não falaria agora em português. Daí o Chris responde, no problem. Que literalmente seria sem problemas, mas que tem um tom de, não foi nada, né? Tipo, quando alguém te agradece por fazer alguma coisa, você fala, foi nada isso, né? Tipo, foi bem fácil fazer isso, no problem. E o Chris, como narrador, começa a comentar alguma coisa. Ele fala, being scared, ficar com medo, ou estar com medo, me custou, cost me, my job, então, me custou algumas coisas. Você já sabe que vai vir uma listinha aí. Então, me custou meu trabalho, my job, my father's admiration, admiração do meu pai, e isso, and that, ao que ele está se referindo? A admiração do pai dele. E isso, was too high of a price for me. Isso era muito alto de preço. Ou seja, tinha um preço muito alto para mim. Né? A admiração do pai dele era uma coisa muito valiosa, de um preço alto, de um high price. So I learned, então eu aprendi, right then and there, que é uma expressão, right then and there, significa bem naquele momento e naquele lugar, tipo, exatamente naquele lugar e naquele momento, right then and there, that que, nota que o that aqui foi isso, e aqui já é que, né? That when you're in trouble, que quando você está, que é o your, you are fica your, juntando.
Você está in trouble, está encrencado, né? Tá com um problema. Um pedaço pronto aqui também. Não tenha medo. Don't be afraid. Mas, Gabriel, você falou que scared é com medo. Sim, é bem parecido, é quase sinônimo, tá? Tipo, a pessoa falar que tá scared e tá afraid. A pessoa tá contando a mesma coisa, ela tá com medo, tá assustada, tá com receio de que alguma coisa vai acontecer. Talvez a maior diferença entre estar com medo em português e em inglês é que, ao invés de falar que você está com, você simplesmente fala que está. Daí a palavra afraid e scared já seria equivalente a amedrontado, o com medo, numa palavra só, tá? Então não tenha medo. Don't be afraid to ask for help. Não tenha medo de pedir por. Ask for help. Pedir por ajuda. Nessa parte não tem muito diálogo, mas tem alguns sons que estão sendo descritos aqui, a gente vai ver. E uma coisa bem engraçada no final aqui, se você entender qual que é a piada, antes de todo mundo e antes de eu falar, escreve aqui nos comentários o que você acha que é. Vamos lá. For help. Chris, when I get out, I'm coming after you. Y-O-O. Car door closes. Eu acho que acabou cortando um pedacinho do vídeo que apareceu essa parte. Mas é a porta do carro fecha. Olha como é que fala porta do carro em inglês. Car door. E closes. Lembrando que tem essa letra S. Pra você que assistiu, entendeu bem a aula sobre tempos verbais. A gente coloca essa letrinha aí no final porque se refere a um ele ou ela, né? Tipo, o carro, a porta do carro é um ela, né? Então, tipo, ela fecha. Car starts. Então, o carro dá partida. Então, dar partida no carro é start the car. Engraçado, né? Começar o carro, que a gente fala em inglês, ao invés de dar partida no carro. E o Malvo, depois que entra no carro da polícia, ele fala, Chris, when I get out, quando eu sair, get out, I'm coming after you. E de novo, para quem assistiu a aula sobre os tempos verbais, vai entender essa referência aqui. I'm coming seria literalmente eu estou vindo. Só que essa conjugação também serve para expressar um futuro próximo. Então, pode até ser esquisito pra gente falar em português coisas do tipo, sei lá, posso falar assim, ó, eu tô lendo um livro amanhã. É esquisito pra gente, mas em inglês é um jeito de expressar que é um futuro próximo, tipo, eu vou ler esse livro amanhã. E é o que aconteceu aqui. Come after ou go after é equivalente a correr atrás. Então a gente não fala a palavra atrás, necessariamente. Então, por exemplo, eu vou correr atrás disso. Então eu vou go after alguma coisa. E aí ele falou que eu vou vir atrás de você, né? Ao invés de ir atrás, eu vou vir atrás de você. I'm coming after you. E aí, qual que é a piada aqui? O que é engraçado nesse finalzinho? O Malvo vai soletrar a palavra you, só que ele soletra Y-O-O, ao invés de Y-O-U, que seria a forma errada. Mas o que acontece? Se essa palavra aqui existisse, Y-O-O, teria a mesma pronúncia de you, de você. E pra quem já conhece a série, você já deve ter visto que o Malvo tem uma escolaridade baixa e tal. Eles sempre estão zoando ele por isso. Então, pra quem tá contextualizado ali na série, acha essa cena bem engraçada. E por último aqui, screams, gritos. Que é o Chris, né? O Chris ficou com medo ali no finalzinho. Saiu gritando. Ele tá screaming. Olha, meus parabéns pra você que chegou até o final da aula. Como de costume, eu vou fazer a chamada. Então, pra você que chegou até aqui, escreva presente aqui nos comentários. Se quiser, já aproveita pra comentar alguma coisa. E lembrando, eu tô lançando um curso só com a série Everybody Hates Chris, desde o primeiro episódio da primeira temporada. Daí você assiste aulas como essa aqui, só que em sequência, já acompanhando a história junto comigo. Se você tiver interesse, ainda dá tempo, tem o link aqui na descrição pra você. Muito obrigado por ser meu aluno e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.